Boa noite, pessoal. Começando aqui a nossa live de hoje. É uma live de perguntas e respostas. Então, hoje é papo reto. Vamos direto ao assunto, porque a ideia é a gente conseguir fazer a live aqui para o máximo de pessoas possível, mas também aproveitar a oportunidade para que a gente possa ter esse conteúdo. A gente vai deixar o conteúdo aqui no nosso perfil, e aí quem quiser ver depois, inclusive as pessoas que fizeram pergunta e eventualmente não conseguiram acompanhar a live, podem ver depois, né? Inclusive é um aspecto, é uma dica, né, interessante para você. Você viu que a galera que está chegando aqui agora, Yuri, Alexandre, Grande Anderson, do Design Política, Jeffersons, é uma dica para você, né? Uma coisa que eu tenho dito já desde o ano passado, nos nossos encontros do Eleja-se, é que a live, ela, mais do que o encontro que você faz ao vivo com as pessoas, ela é uma oportunidade de você subir conteúdo de qualidade em tempo real. Então, minha dica para você é que sempre que você começar uma live, já comece a live conversando, né, batendo papo, dando alguma dica, como eu estou fazendo aqui agora, né, e não demore muito, não fique muito naquela coisa de peraí, estou esperando o pessoal entrar, porque quem está assistindo a live depois, a live gravada, de repente se você entra numa live e tá lá o cara, musiquinha, tocando, não sei o que, e o cara não fala nada, aí de repente ele pode chegar e dizer, não vou continuar, né? A gente hoje, nas redes sociais, a gente tem em média de 1 a 2 segundos para chamar a atenção da pessoa. Se não consegue chamar, a pessoa passa para a próxima. Então vamos aos trabalhos aqui. Como eu falei, essa é uma live de perguntas e respostas. A gente tem aqui grande Leonardo Rocha, a querida Lucilene Inácio está aqui, Bolinha Estourado, Geninho Tavares, enfim, galera está aqui, mas vamos aos trabalhos. Eu vou começar aqui, deixa eu ver aqui, a gente tem primeira pergunta aqui do Super Mr. Freitas, meu amigão, meu colega lá do Pará. Queria logo dizer para você, grande Mr. Freitas, que a gente que está aqui no Nordeste, a gente está meio que num misto, né, de torcer, mandar boas energias para a galera aí do Norte, né, que está passando por uma situação mais complicada agora nesse repique da Covid-19, né, e aí a gente fica meio que equilibrando assim também, torcendo para que os nossos nordestinos aqui não sejam obrigados a passar por essa situação que o pessoal de Manaus, por exemplo, está passando, e a gente já soube aí que existe o risco, né, de aumentar a crise, né, de agravar a crise aí no Pará. Mas vamos à resposta. O Mr. Freitas perguntou aqui: vice-prefeito eleito que pretende ser candidato a prefeito em 2024 tem que fazer carreira solo? É uma grande possibilidade, só que a gente sabe, Freitas, que a política é um campo onde os egos eles são muito fortes, né? Então a primeira coisa que precisa avaliar é assim: esse vice-prefeito ele vai continuar fazendo parte do governo, vai continuar colaborando com o governo, é participativo, ou seja, a questão básica, vai rachar, né? Eu conheço casos, né? A gente fez esse trabalho para pré-candidatos no ano passado, que o cara se elegeu como vice-prefeito e 3 meses do mandato ele já rachou e já começou a trabalhar a pré-campanha. Então, se esse é o caso, óbvio, né, que aí não apenas tem que fazer carreira solo, como tem que ocupar um espaço
de antagonista na narrativa política local, né? Agora, se ele vai continuar na base, se ele continua como vice-prefeito e aí a ideia é colaborar com o governo, aí um acordo que precisa ser feito, é uma narrativa que precisa ser conjunta, né? Porque se de repente o vice-prefeito começa a querer aparecer demais, né? Começa, como você falou, aí fazer carreira solo, sair da banda, né? Cantar só, esse tipo de coisa, estando ainda na base, né? Tendo, por exemplo, participação no governo, pessoas indicadas, secretários e tal, vereadores do partido dele, se ele não for do mesmo partido do prefeito, participando da gestão, aí fica complicado. Então, o ideal é que se faça uma conversa, se faça um planejamento, se faça um plano conjunto. E aí, obviamente, que aí tem uma variável que é importantíssima, que é se o prefeito é candidato à reeleição. Se o prefeito é de primeira eleição, e aí naturalmente pode ser, normalmente deve ser candidato à reeleição, aí, de certa forma, o que fica mais viável, vamos colocar assim, é ele sair em carreira solo mesmo, né? Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que está em duas partes, né? Então, deixa eu ver aqui a primeira parte, eu acho que é essa aqui. Como combater as campanhas que pagam boca de urna? Nosso trabalho se destrói no dia D. Deixa eu ver se essa é a segunda parte. Perdemos para a boca de urna. A primeira parte, na verdade, é essa. Perdemos para a boca de urna, R$30 por voto. Perdemos um trabalho forte e longo. E aí ele continua. Como combater as campanhas que pagam boca de urna? Nosso trabalho se destrói no dia D. Eu vou te falar uma coisa que eu já falei em uma live passada e que não é bom falar isso, eu não me sinto bem falando isso, mas eu já disse e vou repetir, a minha grande decepção na campanha de 2020 foi com a Justiça Eleitoral, né? A Justiça que, enfim, alardeia aos quatro cantos, que vai fiscalizar, que vai participar, que vai manter as pessoas, né, as candidaturas no cabresto ali. A Justiça Eleitoral falhou fragorosamente na campanha passada. Não existe, a gente teve a oportunidade, o prazer e a honra de trabalhar para campanhas de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. Era inclusive um dos objetivos do Eleja-se em 2020, era validar esse modelo, né? Tanto é que a gente procurou inclusive não escalar tanto o Eleja-se, ou seja, não ir muito atrás de muita gente por uma questão de responsabilidade, mas é uma coisa que a gente conseguiu comprovar, validar, é que o método, a forma de trabalhar da gente, ela cabe em qualquer lugar do Brasil. E também o aspecto negativo, que a compra de voto, né, essa prática criminosa, ela também é uma coisa que a gente conseguiu ver que ela ocorre em todas as regiões do Brasil. As pessoas têm esse preconceito de dizer que a região Nordeste, que a política na região Nordeste é atrasada. Gente, eu vi compra de voto descarada em São Paulo, eu vi descarada no Paraná, no Rio Grande do Sul, enfim, na região Norte, lógico, na região Centro-Oeste, eu tenho relatos de pessoas que conviveram com isso. Então, é um problema que é nacional, não é um problema local, não é um problema de algumas cidades, existe em todo canto. E aí é impressionante que a Justiça Eleitoral ela não consiga cumprir o seu papel mais importante, porque a maior corrupção que existe no processo eleitoral não é colocar... Assim, é foda, velho. Isso me deixa muito puto, né? Você vê, por exemplo, a Justiça Eleitoral atuando porque não tinha o CNPJ no impresso, porque o microperfurado estava com o nome da coligação pequeno, né? Então isso é muito escroto, sabe? Você
ter todo cuidado com isso, mas ali na porta do fórum, ali de lado da delegacia, ter gente comprando voto descaradamente, e todo mundo sabe, todo mundo vê, sabe? E a Justiça Eleitoral não faz isso. Então, eu acredito que a resposta para a sua pergunta, como combater as campanhas que pagam boca de urna, eu acredito que é a Justiça Eleitoral cumprir o papel dela, e ela não cumpre. A Justiça Eleitoral, enfim, aí eu não vou entrar nessa discussão, porque aí as pessoas vão dizer, me dê provas, né? E todos nós aqui, de alguma maneira, qualquer pessoa que lide com o processo político eleitoral, vê as coisas acontecendo, sabe das coisas acontecendo, e aí eu não consigo acreditar que a Justiça Eleitoral seja uma entidade alienada do processo ao ponto dos juízes, dos desembargadores, dos promotores, até dos oficiais de justiça, dos serventuários não conseguirem ver isso, né? Então eu acho que é uma irresponsabilidade, a palavra é essa, da Justiça Eleitoral não cumprir seu papel nesse sentido. Mas aí tem um outro aspecto que é bom a gente deixar claro, não é defendendo a justiça, e, enfim, nem tentando passar pano para ninguém, mas eu também vi situações de cidades em que o pessoal chegava e dizia, sei lá, o cara me mandava um direct no Instagram dizendo, Emerson, aqui a situação está complicada porque o pessoal do outro lado está rasgando dinheiro, está comprando voto para cima e para baixo, e eu digo, bicho, grava, filma, chama a justiça, denuncia, enfim, corre atrás. Não é possível que nos tempos de hoje, que todo mundo tem celular, todo mundo tem como colocar uma câmera escondida em algum lugar, não consiga se trabalhar com isso. E o que eu vi, por exemplo, gente dizendo assim, bicho, mas o problema é que a gente também faz, sabe? Aí é onde entra a putaria, termina sendo institucionalizada, né? Então eu quero crer que isso não é uma prática de todo mundo. Eu tenho certeza, eu conheço, participei com muito prazer, com muito orgulho de campanhas que não foram por esse caminho e que conseguiram ter sucesso, mas eu acredito que a justiça tem que cumprir o papel dela, isso é primordial. E a justiça não cumpre, eu posso dizer com toda certeza que a justiça não cumpre esse papel. Tem uma pergunta aqui, eu não vou citar o nome das pessoas, eu citei o primeiro de Mr. Freitas, porque enfim, é parceiro, amigo, e aí a pergunta, eu sei que não tem problema nenhum de citá-lo, mas eu não vou citar as pessoas que estão fazendo as perguntas, porque de repente até uma pergunta uma resposta pode não ser interessante para a pessoa, né? Eu posso não responder o que a pessoa quer, posso falar alguma coisa que a pessoa não gostou, e aí de repente a pessoa pode chegar para mim e dizer, não gostei de você ter falado o meu nome e tal, enfim. Mas tem uma pergunta aqui, entre 50 e 70 votos, é melhor trabalhar para deputado 22 ou com mais tempo para 24? Eu vou contar uma história para você, né? Eu gosto de contar história para contextualizar as coisas. Você já ouviu falar em Cacareco? Eu não me lembro do ano, eu não me lembro bem qual foi a cidade, se foi Rio de Janeiro, foi São Paulo. De repente alguém pode me ajudar aqui, de repente alguém pode, enquanto eu estou falando aqui, vai lá no Google. Mas enfim, não é tão relevante o ano nem o lugar. Mas houve uma época, em uma determinada cidade, acredito que foi no Rio de Janeiro, que estava havendo eleição, e aí a gente sabe que voto de protesto não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. E aí as pessoas queriam, enfim, fazer brincadeira, né? Estavam decepcionadas com os políticos, achavam que as candidaturas postas eram de péssima qualidade, e aí fizeram uma brincadeira. Tinha um rinoceronte no zoológico chamado Cacareco, e aí lançaram a campanha de Cacareco para prefeito, acho que foi para prefeito, né? E Cacareco teve uma votação estupenda, né? Para a época, mas enfim, obviamente não se elegeu e tal, mas era a piada da campanha. Obviamente que eu não estou fazendo a relação direta desse tipo de coisa
com o seu caso. O que eu estou colocando é que nós que trabalhamos no meio da estratégia eleitoral, a gente tem essa gíria, né? Quando tem um candidato, aqueles candidatos de 3 votos, 4 votos, aquele candidato que a gente sabe que não tem chance nenhuma, a gente costuma brincar chamando de cacareco. Cacareco, isso aí não tem chance e tal. Né? Tem uma cidade que a gente trabalhou que eu achei engraçado, porque o pessoal chamava de Bilolinha. Os Bilolinhas. Acho que toda cidade, toda região tem seu jeito de chamar. Uma coisa que você precisa tomar cuidado é que se você começa a participar de... Anderson está ajudando aqui, era do Rio de Janeiro, mas foi emprestada para São Paulo, Rio Grande do Sul, feito em São Paulo, acho que é isso. Uma coisa que é preciso tomar muito cuidado é quando você faz uma sequência de eleições em que você participa e você, primeiro, você não chega nem perto de uma suplência ou de uma coisa desse tipo, ou, por outro lado, você não evolui. Então, Anderson está dizendo, Rio Grande do Sul não, aquilo foi risos. É São Paulo mesmo, massa. Então, se você teve 50, 70 votos, acredito que foi para vereador, né? E aí você pensa em entrar para deputado em 2022, mas aí você pensa em entrar para deputado, sinceramente, qual é a sua estratégia? Né? De 50 a 70 votos, você vai sair para quantos? Né? Você vai sair para 100 votos? Vamos supor que você multiplique por 5, né? 350 votos. 350 votos para deputado é muito pouco. Né? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado é para você não virar um cacareco. As pessoas não ficarem olhando para você e o tempo dizendo, aquele pobre, toda campanha ele entra, se candidata aí, nunca ganhou nada, não tem chance nenhuma. Porque aí o que acontece é que você cria uma aura, né, uma visibilidade para você que está sempre ligada ao fracasso. Né? Então, se você se comprometer com o seu projeto de 22, se a ideia é você construir uma candidatura, que de repente, lógico, enfim, é óbvio que existem exceções, existe a possibilidade, né? Embora não exista a probabilidade, são coisas diferentes, é óbvio que a possibilidade é muito pouca de você vencer em 22, sair de 50 votos para o quê? Eu não sei como é aí no seu estado. Aqui no meu estado, que é um estado pequeno e que a votação nem é tão alta, um deputado estadual precisa de 30 mil votos para se eleger. Então, não dá, não rola. Né? Mas aí se você sai de 50 a 70 votos e aí você vai para 5 mil, né? 7 mil, 10 mil, né? Até 3 mil, 4 mil, aí sim você mantém o seu nome vivo. Né? É possível que você consiga ter essa possibilidade. Mas eu já vi, por exemplo, pessoas que o cara foi candidato a vereador, teve uma votação pequena, vamos colocar aqui, 50 votos, né? Aí o cara saiu para deputado federal, fez uma campanha que caiu no gosto da galera, viralizou, todo mundo, enfim, gostou e tal. Aí o cara teve uma votação lá de, se não me engano, foi 14 mil votos, e aí isso deu uma força muito grande a ele, e ele voltou na campanha seguinte para vereador e não se elegeu. Né? Então é preciso você pensar nisso. Talvez seja a possibilidade, a melhor possibilidade, se você está ainda nesse patamar de poucos votos, você tentar construir, passar 22, deixar 22, de repente você apoiar um deputado estadual, conseguir fazer um trabalho bom para ele, transferir uns votos na sua região, na sua comunidade, fazer com que esse deputado possa lhe ajudar em 24, mas aí você trabalhar mais para 24. Eu acredito que pode ser a sua melhor chance. Né? Tem uma pergunta aqui que eu também não sei se é em duas partes, é sim. Né? Primeira parte, como transformar uma entrevista sobre a minha história
em um anúncio de pré-candidatura. Aí tem a segunda parte. Continuação. Trata-se de um quadro sobre a história de empreendedores do meu segmento. Isso é uma coisa que eu já bati muito no ano passado, na campanha, eu sempre dizia isso. Uma coisa que a gente tem que se perguntar, os políticos têm que se perguntar, é se de fato as pessoas querem saber sobre eles, sabe? Foi a coisa que eu mais vi na campanha do ano passado. Aqueles vídeos virou clichê. O cara dirigindo o carro, o cara chegando, tinha muito assim, o cara chegando na comunidade pobre, onde ele morou, né? Tem um abraço aqui de Trindade, Augusto Cantarelli está aqui, rapaz, saudade de vocês aí, tenho que ir aí nesses dias, abraço para a prefeita Elbinha, que está fazendo um trabalho bonito aí em Trindade, a gente participou da campanha, foi uma grande vitória, mais de 60%, quase 70% dos votos. Enfim, me descontrolei aqui, porque eu saí do foco aqui, porque quando eu vi Trindade, eu digo, opa, Trindade, meu amor. Abraço para a Tercinha, primeira-ministra. Mas, enfim, era a coisa que a gente mais via na campanha passada, né? Era aquele vídeo, tipo assim, fulano é um cara muito gente boa, fulano quando era pequeno, brincava aqui na frente de casa, fulano não sei o que, fulano não sei o que lá. Eu não estou dizendo que esse tipo de vídeo não funciona. Ele funciona, ele é bom, ele é interessante. A questão é se ele é o interessante. Eu falei que Trindade pipocou aqui, eu prestei atenção. Aí Guilherme disse, abraço de New Jersey. Beleza, né? Trindade, New Jersey, estamos bem. Né? Daqui a pouco alguém manda um abraço da Rússia, da China. Enfim, estou brincando. Mas enfim, então a primeira coisa que você tem que entender é que quem manda na porra toda da campanha é o eleitor, né? Até teve essa semana uma pergunta que eu achei interessante na caixa de perguntas que eu estou fazendo sempre, e uma pessoa disse, não me elegi porque o eleitor não estava preparado. Velho, vamos combinar, né? Quem manda no processo eleitoral, na narrativa, na dinâmica da campanha é o eleitor. Então não rola você chegar e dizer, eu vou fazer uma super campanha, mas o eleitor não está entendendo, é problema dele, eu sei mais do que ele o eleitor. Tem um caso interessante que a gente pode usar como analogia aqui, que dizem que uma vez, esqueci o nome do cara, enfim, olha o nome do cara que eu esqueci, o cara da Apple, né? Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, porque não tem como esquecer. E estavam desenvolvendo o iPhone, e aí ele disse, a gente vai fazer um celular que vai ser assim, e vai ter isso, vai ter aquilo, e vai ter aquilo. E aí um técnico, um pesquisador lá, um engenheiro, chegou para ele e disse, mas as pessoas não vão querer isso, né? As pessoas não estão interessadas nisso. Steve Jobs, olha aí, Anderson me ajudando mais uma vez. E aí ele disse, as pessoas não sabem o que elas querem. Então eu tô falando isso, que é para você entender que não é questão de você fazer apenas o que as pessoas querem. É você entender que quem manda no processo eleitoral são os eleitores, que o que vai fazer o seu conteúdo funcionar ou não é o fato dos eleitores estarem interessados ou não no que você quer dizer, e que, via de regra, normalmente as pessoas não estão tão interessadas em ver um vídeo contando a história de um pré-candidato. Agora, você falou de uma coisa interessante, você disse que é um quadro sobre a história de empreendedores do seu segmento. Se o seu segmento é relevante, se você é relevante dentro do seu segmento, se as pessoas têm interesse, se você tem uma história que de fato é uma história cativante, é uma história que tem um diferencial, uma coisa desse tipo, é interessante você utilizar isso, né? E aí a primeira parte da pergunta é a que explica melhor,
né, como transformar uma entrevista sobre minha candidatura sobre minha história em um anúncio de pré-candidatura, eu não acho que você deva fazer isso, né? Você perguntou como fazer, então de repente talvez você já esteja decidido a fazer. Se já está decidido, eu não sei em que momento, de repente você tem que sentir o momento ou coisas desse tipo. Mas eu não acredito que uma coisa deva se transformar na outra. Eu acredito que a entrevista sobre sua história, ela deve ser sobre sua história, ela deve ser sobre você, ela deve fazer um trabalho de criar um vínculo das pessoas com você, fazer com que as pessoas criem uma afeição a você, de repente criem uma empatia com a sua história, mas não acredito assim. Eu acho que toda vez em que você está vendo um conteúdo bem bonito de uma pessoa, né? Vamos supor, eu estou conversando com vocês aqui, e aí eu digo, vou fazer uma live aqui para vocês, respondendo perguntas, não sei o quê. E aí se eu fico o tempo todo falando de um curso que eu estou vendendo, de uma mentoria que eu estou oferecendo, de uma consultoria de não sei o quê, aí isso vai diminuir o valor da informação que eu estou dando, porque vocês vão sentir que eu estou sendo interesseiro, né? Então eu acredito que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A entrevista sobre sua história é interessante, vai lhe ajudar, vai ser boa para para reforçar a sua imagem, para construir sua imagem, mas tente ao máximo separar essa narrativa da sua narrativa política. A sua narrativa política é outra, e assim, eu sei que, óbvio, você não vai lançar a sua pré-candidatura agora, né? O período de lançar pré-candidaturas é muito, muito, muito lá na frente, né? Isso não significa que o momento de começar o trabalho seja lá. Não, o momento de começar o trabalho, né? Essa semana também uma pessoa me perguntou, qual é o momento de começar a pré-campanha? 16 de novembro do ano passado, né? Nas cidades que tiveram segundo turno, 30 de novembro, mas se você não começou, está atrasado. Agora, uma coisa é começar, outra coisa é anunciar. Anunciar é lá na frente, né? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Fui eleito, e agora? Como planejar meu mandato? Eu falei ainda agora que eu não ia citar o nome das pessoas, e aí eu até fiquei na dúvida quando eu fui começar a live. Eu disse, será que aparece o nome de quem perguntou? E aí eu estou vendo aqui que não aparece, porque, velho, tu foi eleito e agora tu está querendo planejar teu mandato. É pau, velho, é pau. Imagina aí, Copa do Mundo, aí o time entra em campo, quando entra em campo, olha todo mundo pro técnico e diz, e agora, professor, o que é que a gente faz? Né? Então, assim, velho, se tu não planejou, tá pau. Mas, enfim, eu também falei sobre isso essa semana numa pergunta que fizeram lá nos stories, e o vídeo, né? Tem um vídeo no YouTube que eu postei exatamente sobre isso, porque teve um vereador que perguntou, eu estou tendo dificuldade para fazer projeto de lei, como é que faz projeto de lei? E aí eu falei sobre isso, né? Que na campanha tinha hora que eu notava, eu coloquei no IGTV esse vídeo como o paradoxo do cara que consegue se eleger, mas não está pronto para exercer o mandato. Eu vi demais, foi a coisa que eu mais vi, foi gente se comportando como se estivesse investindo todas as energias para se eleger, e quando você olhava dizia, o que é que essa criatura vai fazer no mandato? Eu cheguei a perguntar a algumas pessoas, seus projetos, suas propostas, o que é que você vai fazer pela cidade? Depois eu vejo, eu quero me eleger, eu preciso me eleger. Tem aquela coisa que diz, o pessoal usa no meme, né? Errado não tá, né? Eu acredito que tem gente que tá puto nesse momento, gente que se preparou demais, né? Gente que, enfim, muito foda, muito preparado, muito ninja. Eu acredito, inclusive, que é a grande maioria, se você for comparar os que se elegeram e os que não se elegeram, entre os que não se elegeram, tem
mais gente, mais preparado do que a quantidade de pessoas que se elegeram. Então, quando eu digo errado não está, é no sentido de que não adianta nada você ser o pica das galáxias, você ser o cara que seria o melhor vereador da história da vida política da sua cidade, se você não conseguir se eleger, se você não conseguir estabelecer as estratégias necessárias para chegar lá, né? Então, eu acredito que está menos grave você estar pensando isso do que você não ter sido eleito ou eleita, né? Mas tem que correr atrás, velho. Tem que correr atrás. Não, pelo amor de Deus, não seja... sei lá, talvez para o bem da sua cidade, seja um vereador de um mandato, né? Se você continuar, se você não conseguir fazer isso, você será um vereador, uma vereadora de um mandato. Mas, enfim, eu tô falando aqui, brincando de certa forma, né? Tentando levar pelo lado mais do bom humor, mas sendo muito objetivo com você, dá tempo demais. 4 anos, dá tempo demais. Então, vou extrapolar um pouco o que você me perguntou. Você perguntou como planejar seu mandato. Não tem mais como planejar. Acabou. Não planeja mais agora. Executa. Então, você tem que executar. Então, você tem que, ao mesmo tempo que você está executando, você vai planejando. Então, faz o seguinte. Estabelece um prazo, sei lá, um prazo de 3 meses, em que você simplesmente vai executar. Então, o que é que você faz? Você procura pessoas que possam lhe ajudar a desenvolver projetos de campanha, forma uma equipe boa, né? Procura outros vereadores aí na sua cidade, vê os projetos que ele tem, de repente abraça essas causas, chama segmentos da cidade para lhe ajudar, e aí você meio que estabelece assim, vamos fazer o seguinte, daqui a 3 meses eu começo essa porra desse mandato, né? Então eu vou passar 3 meses ali, né, tocando bola, né? Não vou chutar em gol ainda. Nesses 3 meses eu vou me estruturar, vou montar minha equipe, vou montar meu gabinete, vou montar minha estratégia, curto, médio, longo prazo, né? Então, o primeiro ano, os 2 anos seguintes, aquele que a gente chama do miolo do mandato, e o último ano, que é a hora de correr atrás para tentar a reeleição, ou sei lá, de repente você faz um super trabalho, você vai para a prefeitura, mas não está perdido, né? Objetivamente, a minha resposta para você é essa. Pegue os próximos 3 meses, fique meio submerso, não tente começar as coisas, não tente fazer as coisas na correria, nas coxas, como a gente diz popularmente, e passe esses 3 meses preparando os 3 anos e 9 meses que vão faltar do seu mandato. Não é grande prejuízo, não. Sinceramente, vamos ser objetivos, vamos ser sinceros, não é grande prejuízo, não. Bruno... Ih, rapaz, eu falei o nome do cara, mas peraí. A resposta dele é legal. A pesquisa... lógico, Bruno faz pesquisa, porra. A pesquisa serve para projetos de lei, bem como dar orientação no mandato. Exatamente. Também foi uma pergunta que eu recebi dias atrás, tipo assim, qual é a hora de começar a fazer pesquisa? Bicho, não tem hora para começar, porque não tem hora para parar, né? Velho, se você é prefeito, se você trabalha para algum prefeito e estamos chegando aqui dia 20 de janeiro e até agora você não fez nenhuma pesquisa, você não encomendou uma pesquisa, você nem pensou em fazer uma pesquisa, porra, velho, você cagou já, sabe? Porque qual é o seu ponto de partida, né? Eu nessa última campanha, das cidades que a gente trabalhou, teve uma cidade que eu cheguei pro prefeito e disse, e aí, como é que está a situação de pesquisa? O cara disse, tenho pesquisas desde o começo do mandato. Nem precisa dizer que o cara se elegeu assim, ó, voando, sabe? Praticamente não fez campanha, para vocês terem uma ideia. Ganhou com mais de 70% dos votos. Tá vendo? Então, assim, pesquisa se faz o tempo todo. Se você é prefeito, tem que fazer. Caralho, tem que fazer. Tem que fazer. Faça logo um agora, né? Se possível, a cada 3 meses. Não dá. Começa com 6, depois vai encurtando, mas pesquisa não se para de fazer. Não tem como fazer. Se você é vereador, junta os vereadores
do seu partido, junta um grupo de vereadores, contrata uma pesquisa conjunta, conversa com o prefeito, se você é da base da situação, conversa com o prefeito, fez pesquisa, não fiz nada, prefeito, faça uma pesquisa aí, deixa a gente ver o que é que o povo está pensando, como é que as pessoas querem, enfim, faz todo sentido. Né? O que eu não consigo ver sentido é as pessoas ainda não conseguirem perceber isso. Né? Outra pergunta aqui: qual seria uma boa dica para o desempenho de um bom mandato em uma cidade pequena? Cidade pequena, apesar da gente falar sempre da questão da importância das redes sociais, das mídias digitais, de você estar presente nos canais, e isso funciona desde megalópolis até cidades muito pequenas, mas é muito importante que você consiga trabalhar perto das pessoas, sabe? Eu acho que o maior pecado de um vereador, no caso é um vereador que está perguntando aqui, tá aparecendo o nome aqui para vocês, eu não sei se os outros estão aparecendo, esse aqui foi porque fez agora, talvez. O maior pecado as pessoas chegarem no final do mandato e as pessoas dizerem: não vi essa criatura por aqui, não vi essa pessoa aqui na cidade, essa pessoa não conversou comigo, essa pessoa não veio na minha casa, essa pessoa não passou na rua, eu não vi essa pessoa trabalhando. Numa cidade maior, né, cidades, sei lá, não entendo o tamanho da sua cidade agora, eu não consegui ver seu perfil ou coisa desse tipo, mas assim, vamos considerar que cidade pequena sejam cidades até 40 mil eleitores, 40, 50 mil eleitores. Eu considero, não é uma cidade pequena, pequenininha, mas numa cidade de 40 mil eleitores, vamos colocar 50 mil, a população de 50 mil pessoas, dá para você estar presente na vida da cidade o tempo todo, dá para você aparecer em todo canto o tempo todo. Acima disso, aí você já tem o habeas corpus, você já tem a possibilidade de chegar e dizer: eu não tenho como estar na cidade o tempo todo. Mas você tem como estar na sua base, você tem como estar no seu segmento, no seu nicho. Isso é uma coisa que dá para você estar, não é problema. Então, a boa dica para o desempenho de um bom mandato é estar em diálogo permanente com a comunidade. Tudo que você fizer, você fazer esse trabalho de retroalimentação permanente. Vai fazer alguma coisa? Pergunta para as pessoas. Pessoal, estou pensando, se é você que está pensando, pessoal, estou pensando em fazer isso, o que é que vocês acham? Escuta as pessoas antes de fazer, né? Porque não é que necessariamente você vá tomar a decisão baseada apenas no que elas vão dizer. Você pode inclusive deixar claro e dizer: estou perguntando, mas eu vou tomar a decisão a partir dos meus valores, dos meus propósitos, da minha forma de trabalhar. Mas, à medida que as pessoas vão participando e elas vão sentindo que elas estão participando, você vai gerando um comprometimento, né? A pessoa vai chegar e vai dizer: eu vou votar nesse cara, Valdemiro. Eu vou votar em Valdemiro, porque Valdemiro passou o mandato todo. Sempre que tinha uma votação, ele colocava lá no Instagram dele: pessoal, vai ter votação para decidir não sei o que, eu voto sim ou não. Né? Se a ideia não é você pedir a opinião para votar alguma coisa, pessoal do bairro tal, coloque aqui qual é a maior demanda do seu bairro, né? Pessoal, estou fazendo uma pesquisa aqui para saber quais são os maiores problemas que hoje a gente tem na nossa cidade. Aí cria lá um formuláriozinho do Google, manda o link pelo WhatsApp, o pessoal responde e tal. Então assim, esteja em contato permanente com as pessoas. Eu falei de possibilidades digitais, que normalmente as pessoas não têm mais tanta facilidade em pensar, e também, obviamente, o dia a dia que tem que ter, não pode faltar. Né? Tem uma pergunta aqui de Anderson. Em 2018 fui candidato a deputado federal, obtive 500 votos e na minha cidade tive 64 em 2020. Pronto, aí é o caso, né? Você tem que entender que às vezes você tem uma votação. Eu nunca vi, por exemplo, é impossível, né? Um cara que teve uma votação para federal, ele conseguir repetir essa votação para vereador, por exemplo, né? O perfil é muito diferente das candidaturas e tal, né? Mas, sendo muito sincero, Anderson, eu acho que você poderia ter conseguido mais votos em 2020. Eu acho que cair de 550
para 64 foi uma queda que eu acredito que poderia ser maior. Você tem que trabalhar melhor a questão de sua estratégia, né? De repente entrar novamente para federal ou para estadual, não sei, daqui a 2 anos, porque aí você já tem a experiência de uma campanha estadualizada, e aí é mais ou menos óbvio, lógico, que você consiga ampliar esses 550, mas aí você trabalhar para que você, sei lá, você joga aí para 700 votos, 800 votos, vamos ser conservador, né? Mas que quando voltar para a sua cidade, você consiga transformar esses 64 em, sei lá, eu não sei quantos votos você precisa para se eleger, mas 400 votos, 500 votos, não sei. Tem que trabalhar muito bem a questão da sua estratégia. Tem uma pergunta aqui, foi feita antes de começar a live, por isso não aparece o nome. Explique o método L2C. Esse L2C, se não me engano, ele é um método de um outro profissional que trabalha nessa área de marketing eleitoral, Anderson, né? Acho que é Anderson o nome dele. Se não me engano, L2C é liderança, causa e comunicação. Tenho quase certeza que é isso, né? Essa questão de método, enfim, acho interessante esse tipo de estratégia. Eu costumo dizer que não existe fórmula, que a gente tem que trabalhar com método, né? Obviamente que a pergunta é explique o método, eu não consigo explicar o método não é meu, os meus métodos são outros. Eu já pensei várias vezes em criar essa coisinha, né? Método não sei o que lá. Tem uma grande amiga que usa muito essa estratégia, que é Gisele Metter, da estratégia parlamentar. Ela usa muito essa coisa de criar uma sigla, é mais fácil das pessoas entenderem e tal. Eu acho muito parecido esse método, a lógica desse método, esse L2C, com um método que é muito utilizado por coaches, que é um método que trabalha conhecimento, habilidade e atitude, né? Chama método chá. Os coaches dizem muito, né? Vamos usar o chá, vamos dar um chá, vamos fazer um chá, né? E aí é conhecimento, habilidade e atitude, que é um método que estabelece inclusive proporções para isso, né? Quando você quer fazer sua vida funcionar, quer fazer as coisas darem certo, então você tem que juntar 15% de conhecimento, 25% de habilidade e 60% é atitude. Eu não gosto de usar a palavra atitude. Quando eu cito esse método nas minhas aulas, nas minhas mentorias, eu sempre troco a atitude por disciplina. Eu acredito que disciplina que é a parada, né? Só Anderson colocou aqui, corrigindo, tive 68 votos para vereador, 2018 no estado, 550 votos, 2020 68 para vereador. Acho que é aquilo que eu já falei, né? Eu acho que tem pergunta aqui também nos comentários, né? Tem Guilherme aqui que está colocando alguma ideia de como levar os seguidores das redes sociais para listas de transmissão. A mais óbvia, Guilherme, é chamar, né? O ano passado eu trabalhei muito com lista de transmissão. A gente, infelizmente, teve um problema na linha. Nem foi aqueles problemas da gente estar usando errado a lista de transmissão. Isso já aconteceu muito, acontece muito, né? O WhatsApp vai e trava o chip para de funcionar. Não, no nosso caso foi, infelizmente, uma pessoa que tinha na equipe e que não se preocupou, o chip era pré-pago. A pessoa não se preocupou em alimentar o chip, e o chip venceu, a gente perdeu a linha. E aí perdi uma lista de, acho que tinha já lá umas 3.000 pessoas. Mas o que eu fazia era simplesmente isso: participe da nossa lista VIP. Agora, a grande história é que você, no trabalho de lista de transmissão, você tem que oferecer alguma coisa diferente, velho. Não adianta você chamar para... Você vai chamar, a primeira coisa que você tem que entender, você vai chamar para a lista de transmissão para transmitir o quê? Para entregar o quê para essas pessoas, né? Eu, no caso, o que é que eu fazia? Minhas listas de transmissão,
O básico que eu fazia era o quê? Todo conteúdo que eu ia colocar no Instagram, eu antes mandava na lista. Então, eu ofereci uma vantagem para quem estava na minha lista, que era o quê? Primeiro, você não vai precisar ficar entrando no meu Instagram para ver meus conteúdos. Algumas pessoas acham legal, porque a pessoa entra menos no Instagram, entra mais no WhatsApp. Tem pessoas, inclusive, que o plano de dados libera o WhatsApp, mas não libera Instagram. E a segunda vantagem que eu oferecia era que eu entregava antes. Então, normalmente, um dia antes de postar no Instagram, eu mandava na lista. Além disso, eu mandava conteúdos exclusivos para a lista, mandava áudio, às vezes, para a lista, exclusivo para a lista. Então, o que você tem que entender é que você precisa oferecer alguma vantagem para a pessoa participar da sua lista. E, pelo amor de Jesus Cristo, não faça aquela lista do tipo só venha nós, sabe? Ou seja, que você fica falando da sua vida, divulgando suas coisas, sabe? Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, Não, preste serviços. Se é lista para... O seu interesse é político, tem que ser uma lista para prestar serviços, sabe? Então, todo conteúdo que você for mandar na sua lista, antes de você mandar, você para, lê o conteúdo e diz como é que esse conteúdo está ajudando as pessoas que vão receber esse conteúdo. Se não estiver ajudando, não mande. Não mande. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer, caralho, velho, esse bicho fica me mandando um monte de coisa que não me interessa. Agora, se você tem conteúdo, por exemplo, falando nesse momento, se você tem conteúdo falando sobre a vacinação na sua cidade, né? Quais são os grupos, como está sendo a divisão dos grupos prioritários, se a prefeitura da sua cidade já fez mais ou menos um mapeamento de quantas pessoas são, para ver quantas vacinas serão necessárias na sua cidade, esse tipo de coisa. Então, se você tem esse tipo de conteúdo para entregar, aí beleza. Agora, se é para, vou fazer uma lista para ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, oração, hoje eu estive não sei aonde, hoje eu estive não sei o que, hoje eu fiz não sei o que lá, velho. Atrapalha mais do que ajuda. Alguma dica de como fazer mais próximo da população de cidade pequena? Minha dificuldade é estudar, morar na capital, longe da minha cidade. Veja só, a gente, inclusive a legislação brasileira, ela estabelece muito claramente isso, né? Que não, você pode ter um domicílio eleitoral em outro canto, em outro lugar. O que você precisa ter, a minha sugestão para você é que você tenha, primeiro que você... Obviamente você vai ter que utilizar muito a comunicação digital, né? Você não tem como estar presente fisicamente na sua cidade, mas você tem como estar presente digitalmente. Então você utilize isso. E aí, como utilizar isso? Você divide os seus conteúdos em conteúdos frios, conteúdos quentes, e aí vamos estabelecer aqui um conteúdo, eu vou chamar aqui na brincadeira de conteúdo pré-pago. O que seria conteúdo frio? Conteúdos que a pessoa vai ver o conteúdo e para ela tanto faz de onde você está postando aquele conteúdo. Então você pode estar na capital, você pode estar na cidade grande lá, e você pode estar fazendo postagens que na sua cabeça você pensa assim, a pessoa que vira essa postagem, se ela perguntar de onde eu estou postando isso, ela vai conseguir entender que eu estou fora da cidade? Não. Então pronto, isso é um conteúdo frio, você pode postar a qualquer momento, você pode planejar antes, né? Você pode, vamos fazer o quê? Hoje é o dia do enfermeiro, pelo amor de Deus, não faça aquele conteúdo assim, feliz dia do enfermeiro, não. Mas aí você vai chegar e você lembra que você tem uma amiga que é enfermeira na sua cidade, que ela é muito conhecida, que ela trabalha na UPA da cidade, ela trabalha no posto de saúde, não sei o que, tal. Então você vai lá, faz um planejamento dos dias, das datas comemorativas, você vê dia do enfermeiro, 3 semanas antes você já está planejando isso, você vai lá, fulana, vou passar aí na tua casa, vamos tirar uma foto, não sei o que, você lembra que você já tem uma foto com ela, então você já prepara a postagem. No dia do enfermeiro eu gostaria de parabenizar todos os enfermeiros da nossa querida cidade X, na pessoa de fulana, minha grande amiga, que eu sei do esforço que fez para chegar a essa profissão tão bonita, pronto. Então as pessoas não vão entender, isso Alexandre está postando isso da capital. Não, né? Então esse é o conteúdo frio. Qual é o conteúdo quente?
É aquele conteúdo que você vai postar e as pessoas dizem, Alexandre está aqui na cidade, olha Alexandre lá no restaurante, olha Alexandre lá na pracinha, olha Alexandre lá no ponto turístico, olha Alexandre lá na casa de seu Zusa. Né? Então esses conteúdos são os conteúdos que você pode trabalhar. Aí entra a história do conteúdo pré-pago, que é o quê? É você, por exemplo, no curso que a gente fez, no treinamento que a gente fez no ano passado, eu tinha uma aula que eu ensinava tipo assim, como você em um dia só você produzir 10 conteúdos, né? E aí eu mostrava, por exemplo, como você indo para uma visita na casa de uma pessoa, você conseguia produzir 10 conteúdos ali naquela ida, conteúdos que você ia utilizar naquela hora e conteúdos que você ia guardar para usar depois. Então esse conteúdo pré-pago, requentado, vamos colocar assim, é aquele conteúdo que quando você estiver na cidade, você produz o conteúdo, você tira a foto, você grava o vídeo, você faz aquele, você capta aquele conteúdo, mas você não solta naquela hora. Então aí você consegue estar sempre presente na vida das pessoas. E esse conteúdo de presença, obviamente, será sempre o conteúdo mais importante. Então priorize isso. Sempre que você estiver na sua cidade, produza muito conteúdo. Se você vai pouco na sua cidade, comece a ir mais, né? E comece a ir com esse objetivo muito claro. Alexandre, tu vai para onde? Vou passar o final de semana em casa. Vai descansar? Não, velho, vou descansar não, vou produzir conteúdo, vou trabalhar, né? Então a jogada é essa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não, mas tem um monte de gente aqui, ó. Sandra Klein Schmidt, minha grande amiga, política ativa. Acho que Flávia de Pedras de Fogo estava por aqui também. Deixa eu ver quem mais. Tem uma galera que falou aqui das cidades. Eu falei de New Jersey, aí uma galera falou aqui das cidades. Tem Marcilene de Ituiutaba. Tem grande Hipólito aqui, professor Hipólito da UEPB. Anderson, acho que é Anderson Muta de Viçosa, Alagoas. Abraço aí para Viçosa, minha grandíssima amiga Sâmia Bida, ex-vereadora, futura prefeita. Ela sabe o que eu estou falando. Se essa história chegar para ela, ela vai saber da conversa que a gente teve. Sâmia esteve aqui na minha cidade recentemente. Tive uma alegria muito grande em recebê-la. Eu acho que o Wellington também entrou aqui. O Wellington de Praia Grande, o Wellington vereador de Praia Grande, marido da minha queridíssima Janaína Balares, foi candidato a prefeito de Praia Grande. A gente também ajudou na campanha, está aqui com a gente. Rogério de Pinhão, Sergipe. Miguel Ângelo está por aqui, grande Miguel Ângelo, cara do turismo aqui da minha cidade. O perfil do Novo Tocantins está aí também. Enfim, um monte de gente aqui. A gente já está chegando aos finalmente. Queria agradecer vocês. Romildo, o FPA está em Manaus. Já falei aqui, Romildo, se você chegou agora e se você está aí ainda. Dr. Freitas está aqui, Mr. Freitas entrou aqui, Mr. Freitas é do Pará. Saiba que estamos todos aqui na torcida, né? Quem tem fé tá em oração para que vocês aí da região norte consigam passar muito rapidamente essa situação. Eu acho que foi talvez o momento mais sofrido dessa pandemia, foi essa crise desses últimos dias aí de Manaus. Eu, inclusive, tentei ajudar como possível. A gente divulgou no perfil do Eleja-se, meio que deu um carão na galera, velho, deixa de reclamar aí, bota dinheiro na conta, ajuda a galera, né? Vamos deixar de mimimi e vamos deixar de mimimi e vamos partir pro Pix, que o Pix é que resolve. Mimimi não resolve porra nenhuma, né? Dica Carol está dizendo, tem curso para quem trabalha com gerenciamento de redes sociais de políticos? Eu não sei se é Dica Carol ou se ela brincou aí com alguma coisa, mas enfim, acho que Carol com certeza. Agora, no início de fevereiro, a gente está só fechando data, organizando direitinho. No início de fevereiro a gente vai ter um curso gratuito, serão 3 dias de aula, um curso gratuito de comunicação de mandato. A gente está brincando aqui, o nome do anteprojeto aqui é o Político Ninja nas redes sociais.
Então a ideia é a gente trabalhar isso, vai ser grátis, 0800 total, não tem truque, não tem nada para vender no final, não é um curso que você vai dizer, o cara está entregando uma parte e a outra parte ele só entrega se eu comprar o curso. Não, vou entregar tudo, o curso é completo, do começo ao fim, agora eu faço, tem começo, meio e fim, e vai ser ao vivo. Agora a única questão é que ele vai ser ao vivo e tchau. Quem assistir ao vivo, assistiu. Quem não assistiu, aí sim, talvez, a gente disponibilize depois a gravação por um preço baratinho para quem quiser assistir depois, tiver a comodidade de assistir depois. Mas quem quiser assistir ao vivo, vai assistir o curso inteiro ao vivo, né? Lê Castaldi está dizendo aqui, tem um programa de rádio aqui em São Manuel, de que forma posso usá-lo sem ser uma oposição chata? Tem um termozinho que a galera usa, que é meio manjado, que é a história de oposição propositiva. E eu também usei muito no ano passado, na nossa comunicação, no curso, tudo, tinha aula que a gente falava sobre isso, que aí eu ficava dizendo que político tem que ter posição, opinião e solução. A gente brincando com a história da sigla aí que o cara perguntou, eu ficava brincando que era o método POS, né? Então o político ele tem que ter posição, ou seja, ele diante de qualquer assunto que ele for instado a se pronunciar, ele precisa dizer, minha posição sobre isso é essa, né? Aí ele precisa ter opinião, que é diferente de posição, porque posição é simplesmente você chegar e dizer, sei lá, hoje eu estou aqui fazendo a live, aqui na minha frente está a televisão fazendo a cobertura da posse do novo presidente americano. Então, a pessoa pode chegar e dizer, eu sou Biden, eu sou Trump. Pronto, isso é posição. Opinião, aí opinião você aprofunda um pouco mais, né? Então, a minha opinião é que Biden, não sei o que, minha opinião. E solução, aí é quando, principalmente quando você está tratando de problemas, então, colocando aqui na sua situação, então, você está falando de alguma coisa, sei lá, vacinação em São Manuel, né? Então, por exemplo, você pode chegar e dizer, vamos supor que tem uma discussão aí, se é para vacinar profissionais de saúde e idosos, ou se é só para priorizar profissionais de saúde nesse momento. Então, qual é a sua posição? Minha posição é que deve vacinar profissionais de saúde e idosos. Qual é a sua opinião? Minha opinião é isso. Ou seja, você aprofunda, você justifica, você explica sua posição. E aí, só que existe um problema, esse problema precisa ser resolvido. Então, qual é a sua proposta de solução? O que é que você propõe para solucionar? E aí você pode chegar e dizer, não, o que a gente pode fazer é assim. A gente pode, por exemplo, hoje eu estou ajudando algumas cidades, alguns prefeitos e tal, e uma coisa que eu estava conversando, um secretário de saúde hoje estava falando, numa reunião que eu participei, e ele estava dizendo, olha, uma coisa que eu considero que seja uma falha do governo federal é que ele não estabeleceu um protocolo, ou não indicou, não fez nenhuma assim, diferenciação, por exemplo, pessoas que já tiveram Covid, né? Porque seria uma forma de otimizar a vacina nesse momento, era chegar e dizer, olha, quem já teve Covid não vai vacinar agora, profissionais de saúde que já tiveram Covid não vacina agora, porque aí a gente vacina primeiro os profissionais de saúde que não tiveram Covid, e aí sobra mais algumas vacinas, a gente sabe que tem muito pouca nesse começo, e aí no caso, por exemplo, dos idosos também é a mesma coisa, os idosos que não tiveram Covid, né? Isso estou falando aqui uma viagem, mas é uma história para você. Pega um papelzinho aí e anota. Posição, opinião, solução. Deixa lá em cima da bancadinha da rádio. Toda vez que você for falar alguma coisa, você diz, qual é a minha opinião? É essa. Qual é a minha posição? É essa. Qual é a minha opinião? É essa. Qual é a solução que eu proponho? É essa. E aí você não vai ser uma posição chata. A oposição sempre é chata para quem está no poder, né? A questão é que você não está falando para o prefeito, você não está falando para os vereadores, você está falando para a população. E aí eu entendo que o seu ponto é que você não quer ser chata para a população. Não será. Desse jeito você não será, né? Projeto pelo Bem da Cidade está falando aqui. Fale sobre boca de urnas. Eu falei, eu não sei se você estava no começo
da live, eu falei bastante sobre isso no começo da live. Enfim, só para resumir numa frase, eu acho que a justiça falhou, enfim, vergonhosamente no trabalho dela na campanha passada. Enfim, vamos encerrando por aqui. Eu pretendia fazer uma live curta, 20 minutos, 30 minutos, não consegui, mas eu acredito que foi legal. A galera que entrou ficou, né? Assim, pelo menos o número está estável. Então está saindo um, está entrando outro, então pelo menos não está saindo todo mundo. E aí a gente sempre vai fazer, eu sempre vou fazer essas lives aqui. Eu não quero estabelecer dia, horário, coisa desse tipo, porque a gente ainda está em período de planejamento aqui no Elejas. Estamos, inclusive, hoje alguém falou comigo, dizendo, estou querendo contratar consultoria para um deputado estadual e tal, não sei o quê. Eu digo, calma aí, velho, que a gente ainda está organizando essa questão, inclusive, jurídica, né? Porque como a gente está, enfim, vários prefeitos estão procurando a gente para fazer trabalho de consultoria, mentoria para prefeituras e também vereadores que estão querendo contratar, não para eles, mas para a Câmara, né? Os vereadores estão entendendo a importância de ter um trabalho de comunicação profissional, uma ajuda, uma mentoria, uma consultoria nesse sentido. E aí, como são serviços que a gente vai prestar para o poder público e não para essas pessoas, o meu interesse não é ajudar o prefeito, né, fazer média com a população. A ideia é entregar produtos, serviços de qualidade que vão melhorar a eficiência da gestão e repercutir na vida das pessoas. Então aí a gente está vendo inclusive as questões jurídicas de preparar contrato, esse tipo de coisa, e aí a gente nesses próximos dias deve divulgar. Mas de maneira geral, acho que alguém até comentou aqui, fala mais sobre o curso gratuito. Alexandre perguntou da data, não tem data ainda, é início de fevereiro, Alexandre, e aí está dependendo de algumas coisas, porque a gente está com, a parte da equipe ainda está de férias, na vida boa, né? Todo mundo na praia. Eu também sou professor de curso superior e ainda estou esperando também uma definição de agenda da faculdade, ou seja, que dia começam as aulas na faculdade, né? Que eu dou aula no curso de publicidade e propaganda, e aí eu quero fazer uma semana antes do início das aulas, porque aí quando começarem as aulas minha noite fica mais complicada. Mas enfim, então muito obrigado para vocês, beijos, abraços, fiquem bem, quem puder ficar em casa, fique em casa, use máscara, sabe, se proteja, né? Enfim, a vacina está chegando, e aí vamos torcer para chegar mais, né? Vamos torcer para chegar a de Oxford também, que é 70%, né? É igual chocolate, né? Tem gente que gosta de chocolate 30%, é mais docinho. Tem gente que gosta de 70%. Eu gosto de 100%. Para mim era 100% cacau essa vacina. Mas enfim, beijos, abraços, muito obrigado a todos vocês. E enfim, mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Carreguei a bateria aqui. Essa energia é muito boa. Valeu!